Meu chefe negou minha promoção, disse que eu era substituível e que eu não deveria ficar convencido, então eu parei de fazer qualquer coisa que não estivesse dentro do meu cargo. 72 horas depois, tudo desmoronou de forma brutal e os clientes começaram a ameaçar multas por tempo de atividade perdido. Em Reddit, então, meu chefe disse que eu era substituível e negou minha promoção, então eu parei de fazer os 70% do meu trabalho que não estavam na minha descrição de cargo e observei toda a operação entrar em colapso em 72 horas. Eu, homem de 32 anos, trabalho em operações de data center para uma empresa de infraestrutura de nuvem de médio porte. Estou aqui há quase 2 anos comandando o controle de mudanças. Basicamente, eu sou o cara que decide se a sua implantação em produção acontece ou é bloqueada, porque pode quebrar tudo. Então veio a reunião. Eles marcaram a reunião com 24 horas de antecedência, com a linha de assunto discussão de cargo. Eu sabia o que isso significava. 22 meses de trabalho estavam prestes a ser julgados em uma única conversa. A reunião durou 11 minutos. Eu cronometrei no meu telefone, deixado com a tela virada para cima sobre a mesa entre nós. Michelle tinha aquele olhar no rosto antes mesmo de eu me sentar, aquele sorriso corporativo presunçoso que dizia que ela já tinha tomado a decisão e que aquilo tudo era apenas teatro. O mesmo olhar que ela teve por 22 meses toda vez que eu perguntava sobre oportunidades de crescimento, a dispensa educada, o vamos retomar isso depois que nunca levava a lugar algum. Michelle era uma mestra em fazer você se sentir pequeno enquanto mantinha uma negação plausível. Nunca era abertamente cruel, apenas uma morte por 1000 pequenos cortes profissionais. Ela tinha carta de rejeição impressa e dobrada. 2 outros gerentes a ladeavam como backing vocals. Ninguém pediu testemunhas para o que estava prestes a acontecer. Protocolo padrão de assassinato corporativo. Eu vinha comandando as operações de controle de mudanças há 22 meses, não ajudando, não auxiliando, comandando tudo sozinho. Cada aprovação de mudança em produção, cada coordenação de janela de manutenção, cada exceção de emergência, vindas de equipes de engenharia em 4 regiões de data centers. Infraestrutura crítica, bancos de dados de clientes, processamento de pagamentos, aplicações de saúde. Se você errar, não são apenas reclamações, são interrupções visíveis ao cliente e penalidades contratuais. A escala era enorme. 4 regiões de data center, centenas de solicitações de mudança passando pelo pipeline toda semana, cada uma representando potencial tempo de inatividade, potencial perda de receita, potencial desastre. O cara antes de mim durou 6 meses antes de pedir demissão no meio do turno. Ele foi embora durante uma janela de manutenção numa noite de sexta-feira, deixou o crachá sobre a mesa ao lado de um sanduíche meio comido. Na manhã de segunda-feira, eu estava atendendo ligações em pânico de gerentes de engenharia. Não houve transição, não houve treinamento. Eles simplesmente empurraram 3 arquivos de metal cheios de documentação até a minha mesa e disseram para eu dar um jeito. O sistema de arquivamento do cara anterior era uma piada, papéis aleatórios enfiados em pastas sem nenhuma organização. Passei o primeiro mês apenas organizando o que existia. Depois passei os 6 meses seguintes reconstruindo tudo do zero. Criei um banco de dados de aprovação de mudanças que realmente funcionava, construí protocolos de janelas de manutenção que reduziram conflitos de agendamento em 80%, escrevi estruturas de avaliação de risco que nos impediram de transformar a produção em uma cratera, configurei relatórios automatizados que faziam os executivos parecerem inteligentes quando eles não tinham ideia do que estavam falando. A redução de incidentes no primeiro ano foi documentada em 67%. As taxas de sucesso das mudanças passaram de 73% para 90%. A migração da Atlas Cloud está atrasada, 3 semanas atrasada, e eu espero que você organize isso como sempre faz. Eu me levantei devagar, de forma deliberada, e disse que seguiria exatamente a minha descrição de cargo. Ela franziu a testa e perguntou o que isso significava. Significa que vou fazer aquilo para o qual sou pago, nada mais, nada menos. Eu saí antes que ela pudesse responder, encaminhei o anúncio para minha equipe sem nenhum comentário, com o assunto atualização organizacional. Em seguida, abri a minha descrição oficial de cargo e comecei a destacar tudo o que eu realmente fazia em comparação com aquilo pelo qual eu era pago. Descobri que cerca de 70% do meu trabalho diário tecnicamente não era a minha função. É curioso como isso acontece. A maior parte era o suporte emergencial fora do horário, as aprovações de emergência, as ligações à meia-noite, os pedidos de exceção nos fins de semana. Por 22 meses, eu tinha sido o firewall humano que nunca ficava offline. Aquilo acabava naquele dia. Durante o meu turno, eu faria exatamente o que a minha descrição de cargo dizia. Fora do meu turno, eu estaria completamente indisponível. Ajustei o status da equipe para disponível apenas em horário comercial. Atualizei a resposta automática do e-mail para depois das 5 da tarde dizendo que eu estava indisponível para assuntos urgentes e que entrassem em contato com o gerente de plantão conforme a matriz de escalonamento.
Depois enviei um único e-mail para a liderança, assunto esclarecimento de função, corpo do texto dizendo que, conforme a minha descrição de cargo, eu não era designado como suporte de plantão e que, com efeito imediato, eu estaria disponível apenas durante o horário comercial padrão. Rastro documental, limites claros, conformidade profissional. Coloquei o RH em cópia de propósito, não por mesquinhez, mas porque o RH só respeita duas coisas, responsabilidade legal e carimbos de data e hora. Ao meio-dia, as pessoas começaram a perceber que algo estava diferente. As mensagens se acumularam no canal de operações, perguntas sobre aprovações de mudanças emergenciais, conflitos de janelas de manutenção, pedidos de exceção de acesso. Eu respondi exatamente nenhuma delas. Por volta de 1 da tarde, alguém da infraestrutura apareceu na minha mesa, um garoto novo, em pânico, dizendo: "Ei, Chris, você viu a pergunta sobre o data center de Phoenix?" A janela de manutenção não estava endereçada a mim. Eu disse, com os olhos na tela: "Quem deve cuidar disso é o seu gerente." Ele ficou ali parado esperando que eu cedesse. Eu não cedi. Às 2h15, Michelle apareceu na minha mesa, naquele jeito de gerente que quer conversar sem realmente marcar uma reunião. "Precisamos discutir prioridades", ela disse, naquele tom passivo-agressivo que sempre usava. Eu levantei o olhar e disse que minhas prioridades estavam na minha descrição de cargo e que, se algo estivesse faltando, poderíamos discutir adição formal com a devida compensação. O maxilar dela se contraiu. "A migração da Atlas Cloud é crítica, os clientes estão perdendo confiança." A expressão dela passou de confusão para realização e depois para raiva em cerca de 3 segundos. "Chris, você sabe como isso funciona." "Sei", eu disse. "É por isso que estou me atendo às minhas responsabilidades reais." Ela me encarou por 5 segundos, esperando que eu quebrasse. Eu encarei de volta. Ela se virou e foi embora. Aquele foi o momento em que eu me tornei perigoso para eles, não porque eu pedi demissão, não porque eu levantei a voz, mas porque eu fiquei quieto, preciso e obediente da forma mais inconveniente possível. A tarde foi um caos bonito. Uma reunião de aprovação de mudanças começou atrasada porque ninguém tinha os documentos de avaliação de risco. Uma equipe de engenharia ligou 4 vezes e foi transferida para 6 pessoas diferentes. Um e-mail de cliente ficou sem resposta por 3 horas porque ninguém sabia qual calendário verificar. Coisas pequenas individualmente, mas que juntas se somaram a algo que ninguém tinha visto em 22 meses, incompetência visível. Quando eu saí exatamente às 5, as pessoas ainda estavam correndo de um lado para o outro, as salas de reunião estavam cheias, os telefones tocavam sem parar. Michelle estava em seu escritório, em uma ligação, gesticulando de forma brusca, o rosto tenso de estresse. Cheguei em casa e encontrei cada documento que eu tinha criado, cada política de mudança, cada matriz de risco, cada guia de resolução de problemas que eu tinha escrito às 2 da manhã. Meu telefone vibrou. Mensagem da minha namorada, Melissa, perguntando como tinha sido a reunião. Melissa trabalhava em finanças em outra empresa, inteligente, ambiciosa, obcecada por imagem e trajetória de carreira. Ela estava empolgada com a minha promoção, já planejando como isso ficaria. "Não consegui", eu respondi. 3 pontos apareceram imediatamente. "O quê? Por quê?" Aparentemente, não era o perfil certo. "Isso é um absurdo, o que você vai fazer?" Eu olhei para a descrição de cargo destacada sobre a mesa e respondi, exatamente aquilo pelo qual eles me pagam. Houve uma longa pausa, depois ela disse: "Chris, você precisa ser inteligente sobre isso, apenas jogue o jogo, faça o que eles querem por mais alguns meses e depois peça de novo." Eu respondi que vinha jogando o jogo há 22 meses. "Então jogue melhor, é assim que funciona." "Você está sendo teimoso." "Estou sendo honesto." Honestidade não paga o nosso aluguel. Não faça algo estúpido. Você precisa desse emprego. Eu encarei aquela última mensagem. Você precisa desse emprego. Não, nós precisamos de estabilidade. Não vamos resolver isso juntos. Você precisa desse emprego. Como se eu fosse um problema que ela estivesse administrando. Eu coloquei o telefone de lado sem responder. Ajustei o despertador para 8, não para 7, nem para 6h38. Cheguei às 8h30 em ponto. Várias pessoas já estavam em suas mesas, com olhares surpresos. 31 mensagens não lidas da noite anterior. Comecei a responder apenas as mensagens que eram direcionadas a mim pelo nome. Às 10 da manhã, eu tinha respondido 8 mensagens e ignorado 23. Às 9, um lembrete de reunião apareceu, Comitê Consultivo de Mudanças. Eu vinha conduzindo essa reunião havia 18 meses, organizando a pauta, acompanhando decisões de aprovação, mediando conflitos entre equipes de engenharia. Dessa vez, eu recusei, com um motivo: "Por favor, confirme o responsável pela reunião." O telefone tocou às 8h53. "Você vem para a reunião do comitê. Não estou listado como obrigatório, mas você sempre conduz. Verifique o convite, eu não sou o organizador." Houve uma pausa.
Então quem conduz? Quem enviou o convite? Eles desligaram. A reunião começou sem mim. Deveria durar 30 minutos, durou 50 porque ninguém sabia como estruturá-la. O novo líder estratégico ficou sentado tomando notas como se fosse uma aula universitária e não assumiu uma única decisão. Toda vez que alguém perguntava quem aprovava, todos olhavam para Michelle como se a resposta estivesse no bolso do blazer dela. Às 10h25 saiu um relatório, métricas semanais de sucesso de mudanças, dados brutos, sem formatação, sem resumo executivo, sem contexto, apenas números que não significavam nada para quem não entendia os sistemas por trás. A cadeia de responder a todos começou 11 minutos depois. 17 e-mails até o meio-dia perguntando se alguém podia explicar aquilo, por que parecia diferente, o que exatamente estavam vendo. Ninguém respondeu, porque eu era quem traduzia operações para a linguagem executiva, não mais. Um líder de infraestrutura passou pela minha mesa por volta das 11. Ei, Chris, esse relatório normalmente é mais limpo, o processo está documentado, pasta de operações, subpasta de relatórios, arquivo chamado padrões de métricas, certo, mas você normalmente cuida disso. Eu costumava cuidar de coisas fora do meu escopo, não pertencentes ao meu cargo. Ele ficou ali processando isso e depois foi embora. 30 segundos depois ouvi ele ao telefone dizendo que precisava do manual de controle de mudanças versão 3.2 porque o Chris não ia mexer nisso. Meu telefone vibrou. Melissa. Você ainda está sendo dramático, apenas fale com sua chefe. Li 3 vezes. Ainda sendo dramático, como se me impor fosse teatro, como se conhecer meu valor fosse uma fase. Liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque. Ei, escuta, sobre ontem, acabou entre nós, eu disse. Silêncio. O quê? Você ouviu, acabou. Eu preciso de alguém que esteja do meu lado, não de alguém que ache que eu sou um problema a ser administrado. Chris, você está exagerando. Não estou. Você está preocupada com como minhas escolhas fazem você parecer, isso não é parceria, então acabou. Mais silêncio. Então você está cometendo um erro. O erro foi achar que você estava do meu lado. Pegue suas coisas da minha casa e deixe a chave. Desliguei. Meu telefone vibrou imediatamente. Não vou desistir de nós. Bloqueei o número dela. Me senti mais leve na hora. Isso durou cerca de 3 horas. Às 2, Michelle mandou uma mensagem dizendo que precisava alinhar prioridades. Respondi que minha agenda mostrava compromissos até às 5 e que poderíamos agendar para o dia seguinte se necessário. Ela enviou um convite para a reunião no dia seguinte às 9 da manhã, assunto alinhamento de expectativas. Aceitei sem comentário. Exatamente aquele tipo de linguagem corporativa que significava que eu ia levar uma bronca. Aquela tarde foi caos. Um pedido de mudança emergencial ficou parado, 5 pessoas copiadas no e-mail, 0 pessoas dispostas a assumir. Um e-mail de cliente ficou sem resposta por 4 horas enquanto 3 pessoas discutiam de quem era a responsabilidade. Meu telefone tocou 2 vezes depois que cheguei em casa, Michelle, depois alguém das operações. Mandei ambos para a caixa postal. Depois das 5 eu não existia. Fiz jantar, assisti a um filme, fui dormir às 10h30. O sistema estava rachando e eu dormia tranquilo. As conversas pararam quando eu passava pelos corredores com salas de reunião, não de forma óbvia, mas dava para sentir. Alarme às 8, café em casa, cheguei às 8h30 em ponto. Uma reunião rápida da manhã começou 10 minutos atrasada porque ninguém tinha pauta. As pessoas ficaram em pé, constrangidas, até alguém improvisar. Levou 25 minutos para algo que antes levava 12. Por volta das 10, Ed passou pela minha mesa. Ed trabalhava em operações de infraestrutura, baixinho, sempre usava aquelas camisas havaianas chamativas. Você terminou com a empresa ou algo assim, ele disse. Só estou seguindo minha descrição de cargo. Ah, conformidade maliciosa, clássico. Ele olhou na direção do escritório da Michelle. Ela estava em reunião mais cedo, parecia estressada, uma pena. Às 10h30 fui puxado para uma ligação com um fornecedor que já estava pegando fogo, Datacore Networks. Um contrato de 18 milhões queimado em menos de 48 horas. O cara de gestão de fornecedores gaguejava. A fornecedora não estava convencida. As janelas de manutenção estavam bloqueadas para o primeiro trimestre, disse a diretora deles, Vitória. Agora vocês querem flexibilidade, nós já comprometemos recursos. Silêncio. 5 pessoas na ligação, ninguém tinha resposta. Tirei o mudo e disse, emenda de março, seção 4.1, link abaixo. Ele pareceu aliviado e perguntou se eu podia enviar. Já está acessível. Voltei para o mudo. Vitória suspirou e disse que alguém competente precisava ligar para ela em 2 horas, caso contrário o vice-presidente dela ficaria sabendo. Ela desligou. Ele me mandou mensagem perguntando se eu podia cuidar do acompanhamento.
Não é minha função. Ele passou 30 minutos procurando algo que eu teria encontrado em 45 segundos. Quando ligou de volta, ela já tinha escalado e nosso vice-presidente foi incluído. Soube que ele passou a tarde inteira em ligações seguidas com a liderança em modo de controle de danos. Na hora do almoço, o caos estava se espalhando. Um cliente ligou sobre dados do portal, chamado 47823. 3 consultas e uma checagem de calendário, 5 minutos para resolver. Eu vi o chamado ficar normal às 11h47, alto às 12h23, urgente a 1h08. Reatribuído 3 vezes. Alguém sabia como resolver, só precisava de acesso ao calendário de mudanças. Eu tinha acesso, eles não. Falha estrutural perfeita. Não era meu trabalho, não toquei. À 1h, Michelle apareceu no meu cubículo, respirando forte como se tivesse vindo rápido. O blazer estava amassado, a armadura corporativa polida estava rachando. Isso está saindo do controle, ela disse. Eu continuei digitando, não olhei. Chris, agora, ela falou mais ríspida. Você sabe o que eu quero dizer. Parei, virei para ela devagar. Eu sei como funcionava antes, eu disse. Esse era o problema. Ela me encarou como se eu estivesse falando outra língua. Precisamos que você assuma. Eu estou assumindo, fazendo exatamente o meu trabalho, aquele que você decidiu que não era material de liderança sênior. O rosto dela ficou vermelho. Isso é sobre a promoção, não era bem uma pergunta, era uma acusação. Isso é sobre fazer aquilo pelo qual sou responsável, nada mais, nada menos. Ela se inclinou, baixou a voz. Chris, eu tenho 3 reuniões executivas hoje, o vice-presidente está fazendo perguntas, a Datacor escalou, a Atlas Cloud está ameaçando atrasos. Eu preciso que você funcione, funcione. Como se eu fosse uma máquina que precisava ser reiniciada. Então a pessoa que você promoveu deveria cuidar disso, eu disse. Parece exatamente o tipo de desafio que exige visão estratégica e presença executiva. A boca dela abriu e fechou. Você está sendo irracional, ela tentou. Estou sendo obediente, seguindo minha descrição de cargo. Exatamente isso que você queria, certo? Funções claras, responsabilidades definidas. Podemos discutir isso depois, ela disse. Agora eu preciso. Precisa do quê? Trabalho gratuito. Esse poço secou, Michelle. Ela se virou e saiu rápido, não chegou a correr. A porta do escritório dela se fechou com força. A tarde piorou. Uma apresentação de aprovação de mudanças foi enviada aos executivos sem os slides de análise de risco, apenas solicitações de mudança brutas. Os executivos devolveram com 20 perguntas. Uma aprovação de mudança emergencial levou 4 horas em vez de 30 minutos, uma atualização de banco de dados, processo padrão, exceto pelo fato de que ninguém sabia quais critérios de risco verificar. A reunião ficou girando em círculos, devemos aprovar, qual é o raio de impacto? Alguém da engenharia finalmente falou que tecnicamente podia tomar a decisão, mas não tinha autoridade para aprovação. Aquela sempre tinha sido a decisão do Chris. Silêncio. Todo mundo sabia qual era o movimento certo, mas ninguém queria ser a pessoa a segurar a bomba. Se desse errado, eles não seriam apenas incompetentes, estariam descobertos, em uma empresa que pune uma decisão errada com mais força do que a ausência de decisão. Ninguém queria o próprio nome na aprovação. Eu observei, fiz anotações, não digitei uma única palavra no chat. Por volta das 4, alguém disse na copa que tudo parecia quebrado. 2 pessoas assentiram, algo tinha mudado. Eu saí às 5 em ponto, o telefone vibrando antes mesmo de eu chegar ao estacionamento. Ignorei tudo. O padrão continuou na quinta-feira. Às 9h30 da manhã de quinta-feira, Michelle convocou uma reunião de emergência apenas com líderes de infraestrutura. Eu não fui convidado. 10 minutos depois, alguém me mandou mensagem perguntando se eu podia explicar como funcionava o fluxo de aprovação de mudanças emergenciais. Enviei de volta um link da documentação, Manual de Controle de Mudanças versão 3.2, seção 7. A parte engraçada é que eu não escondi conhecimento algum, eu literalmente continuei entregando o mesmo link do manual. Eles só queriam que eu fosse o manual. 5 minutos depois, Michelle estava na minha mesa dizendo que as pessoas estavam bloqueadas em várias frentes. Eu não olhei para cima. Link do documento abaixo. Essa é a resposta completa, Chris. Ela se apoiou na minha mesa de forma agressiva. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sei o que é minha responsabilidade. O resto não é meu, essa foi a sua decisão. Ao meio-dia, a situação com o cliente explodiu. A Atlas Cloud ligou. O rastreamento de implantação mostrava informações conflitantes. O portal de mudanças dizia quinta-feira, o calendário de engenharia dizia sexta-feira. A diretora de infraestrutura deles, Claire, estava frustrada. Temos implantações críticas em produção que dependem da sua janela de manutenção e vocês não sabem quando ela está agendada.
Silêncio. Trabalhamos juntos há quase 2 anos, isso nunca aconteceu antes. O que mudou? Mais silêncio. Eu permaneci no mudo, não me ofereci, não salvei ninguém. 20 segundos de silêncio em uma ligação com cliente parecem um funeral. Alguém finalmente disse que daríamos uma resposta até o fim do dia. A voz da Claire ficou gelada. Vocês disseram isso ontem. Eu preciso de respostas agora, não de promessas. Se isso não for resolvido até às 3 da tarde, vou escalar para a equipe executiva de vocês em questão de horas. A ligação terminou em menos de 15 minutos. Um e-mail foi enviado à liderança com o vice-presidente da Claire em cópia oculta. Assunto: falha crítica da conta Atlas Cloud. Alerta vermelho: impacto em SLA mencionado 2 vezes, revisão contratual ameaçada, receita em risco destacada em negrito. Às 2, a infraestrutura sinalizou um prazo perdido, métricas de sucesso de mudanças, rotina mensal devida na primeira quinta-feira de cada mês. Ninguém fez neste mês porque eu sempre fazia isso em silêncio, às 6 da manhã antes de alguém chegar. Agora não foi feito. A infraestrutura enviou um e-mail formal à liderança às 14 horas. Assunto: urgente, métricas mensais de mudanças em atraso. Alguém respondeu a todos por engano dizendo que não havia um responsável atual pelas aprovações de mudanças. A conversa fora do horário ficou em silêncio absoluto, silêncio total, porque todos perceberam que aquilo era rastreável, uma admissão escrita de falha estrutural, em cópia para a liderança, com carimbo de data e hora preservado. Às 3, fui puxado para uma ligação com a Michelle e 2 diretores que eu nunca tinha conhecido. Um deles, de terno cinza, perguntou quem era o responsável pela aprovação final das janelas de manutenção da Atlas Cloud. Houve idas e vindas, dançando em torno do óbvio. Alguém se virou para mim e disse: Chris, explique como isso funcionava antes. Eu deixei o silêncio se estender e então respondi que funcionava por meio de coordenação informal. Eu preenchi as lacunas entre os processos documentados e a execução real, silêncio absoluto. O que isso quer dizer? Michelle perguntou. O processo funcionava porque eu absorvia falhas estruturais, tomava decisões que não eram minhas, resolvia problemas que não eram atribuídos a ninguém, coordenava equipes que não se comunicavam. Tudo não documentado, tudo invisível, tudo não remunerado. Ninguém contestou porque era verdade. A reunião terminou sem resolução. Eu saí às 5 em ponto na noite de quinta-feira. Às 9h12 da noite, meu telefone ficou virado para baixo no balcão da cozinha. Alguém se cansou de esperar por uma aprovação que não tinha dono, então fez o que equipes em pânico sempre fazem, empurrou a mudança mesmo assim e chamou de urgente. Às 9h30, a página de status da empresa mudou para investigando. Alguém aplicou uma mudança emergencial no banco de dados sem um plano de reversão, o tipo de coisa que eu teria barrado em 30 segundos se alguém tivesse perguntado, mas não perguntaram porque eu não estava de plantão, porque isso na verdade não era meu trabalho. A ponte de resposta a incidentes foi ativada, um comandante de incidente foi designado e, de repente, as mesmas pessoas que ignoraram meu e-mail de esclarecimento de função estavam desesperadamente pedindo um responsável. 40 pessoas em 5 minutos. O canal de incidente chegou a 200 mensagens em 11 minutos. Às 9h45, alguém perguntou quem havia aprovado a mudança. Presumimos que o Chris revisaria. Alguém finalmente admitiu que o Chris estava fora do turno. Outra voz disse que estava desde as 5. Às 10h05, virou um incidente de severidade 1 com impacto direto ao cliente. Processamento de pagamentos expirando, portal de saúde apresentando erros, 3 clientes corporativos perguntando se os créditos de SLA eram automáticos ou se precisariam ser faturados. O incidente durou até 2 da manhã. A reversão levou 4 horas porque ninguém documentou corretamente as dependências. A primeira tentativa de reversão falhou. Esse era o meu trabalho, o trabalho que eu costumava fazer à meia-noite de graça. Na manhã de sexta-feira, o escritório parecia uma panela de pressão prestes a explodir. As pessoas se moviam rápido, mas não realizavam nada, pânico sem direção. Eu cheguei às 8h30. Michelle passou pela minha mesa sem fazer contato visual. Ela parecia que não tinha dormido a noite inteira, e provavelmente não tinha. Abri meu e-mail, 89 mensagens não lidas. Comecei pelas endereçadas diretamente a mim, ignorei o caos. Às 9, um convite de reunião apareceu. Assunto: revisão emergencial de operações. Os participantes incluíam pessoas com quem eu nunca tinha dividido uma sala, vice-presidentes, diretores sêniores, gente que só aparece quando tudo está escalando. A reunião começou às 9h30. Entrei com a câmera desligada e no mudo. As perguntas vinham rápidas. Por que as aprovações de mudanças estão travadas? Quem autorizou essa mudança de processo? O que aconteceu com o incidente da noite passada? Por que o cliente está ameaçando penalidades contratuais? Então alguém disse que presumiram que o Chris estava cuidando disso. Alguém respondeu que ele não estava nesse papel silêncio pesado.
Um vice-presidente com quem eu nunca tinha falado perguntou: Chris, qual é a sua avaliação? Tirei do mudo. Falha estrutural. A responsabilidade foi atribuída sem autoridade. Isso não funciona. O que isso significa? Significa que você não pode pedir a alguém que seja responsável pelos resultados enquanto bloqueia sua capacidade de tomar decisões. Mais silêncio. Alguém do RH falou. O que resolveria isso? Propriedade clara, autoridade de decisão, compensação compatível com o escopo, tudo formal, tudo documentado. O vice-presidente assentiu e disse que iriam acompanhar. A reunião terminou. Voltei ao meu trabalho. 10 minutos depois, o telefone da minha mesa tocou, ramal interno. Michelle. Chris. Você pode vir à sala de conferências C só por 1 minuto. Verifiquei meu calendário, nada agendado. Para quê, por favor? Só 5 minutos. Eu fui. A porta estava fechada, as persianas baixadas. Michelle estava sentada à mesa sozinha, sem caderno, sem laptop. Apenas ela. Fecha a porta, ela disse. Eu deixei aberta e fiquei na porta. Ela se levantou e se aproximou, a voz mais baixa. Chris, eu preciso da sua ajuda. Com o quê? A situação da Atlas Cloud, a escalada da Datacore, as métricas, tudo isso. Ela fez uma pausa. Eu sei que as coisas estão tensas, mas estou pedindo que você me ajude a consertar isso. Eu estou fazendo o meu trabalho. Esse é o trabalho para o qual você promoveu outra pessoa. Chris, por favor. As mãos dela tremiam. Ela tentou esconder segurando a cadeira. Eu estou me afogando aqui. A liderança está fazendo perguntas que eu não consigo responder, os clientes estão ameaçando sair, o vice-presidente está observando cada movimento meu. Parece difícil. Não faça isso. Ela deu um passo à frente. Você sabe como isso funciona, sabe o que eles esperam. Eu só preciso que você lide com as coisas do jeito que lidava antes, só por algumas semanas até isso se acalmar. Até o que se acalmar? A falha estrutural, a falta de um responsável, o fato de que você construiu um sistema que só funciona quando alguém faz horas extras não pagas. O maxilar dela se contraiu. Eu cometi um erro com a promoção. Eu vejo isso agora. Ótimo. Conserte. Estou tentando, mas preciso de tempo e preciso que você não deixe tudo queimar enquanto isso. Não, Chris. Você fez sua escolha, viva com ela. Você está sendo vingativo. Estou sendo claro. Você quer alguém para consertar sua bagunça, ligue para a pessoa que você promoveu. Eles têm a visão estratégica e a presença executiva, certo? Deixe que provem isso. O rosto dela ficou vermelho. Isso é a minha carreira. Você deveria ter pensado nisso 22 meses atrás. Eu saí sem olhar para trás. Ouvi a porta da sala de conferências bater atrás de mim. Às 11, Ed passou pela minha mesa e disse que a sala de conferências B estava cheia havia 2 horas, Michelle e os executivos lá dentro. Às 11h15, meu telefone acendeu. Número desconhecido, mensagem de texto com uma captura de tela anexada. Era um e-mail da Melissa para Michelle. Assunto preocupado com o Chris. Michelle, estou entrando em contato porque estou preocupada com o comportamento recente do Chris. Ele tem agido de forma instável desde a decisão sobre a promoção, tomando decisões impulsivas, falando sobre parar de trabalhar e deixar as coisas falharem. Estou preocupada que ele possa fazer algo para sabotar as operações ou criar problemas. Achei que você deveria saber para poder lidar com isso antes que escale. Ele não está pensando de forma racional no momento. Enviado na quarta-feira, 3h42 da tarde. Eu encarei a tela, li 2 vezes. Guerra de reputação. Ela não conseguiu controlar o término, então tentou controlar a narrativa, me pintar como instável, sabotar minha credibilidade, me transformar no problema. A redação era perfeita, nenhuma acusação direta, apenas preocupações, o tipo de mensagem que não precisa ser verdadeira, só precisa existir. A mensagem que veio junto com a captura dizia: achei que você deveria ver isso, um amigo. Bom saber que algumas pessoas enxergaram. Às 11h45, fui chamado para uma reunião com o RH. Diretora de RH, só nós dois. Chris, alguém entrou em contato com a liderança com preocupações sobre sua aptidão para desempenhar seu papel. Isso é uma checagem padrão. Você está planejando interromper as operações de alguma forma. Tirei o telefone do bolso, abri a captura e virei para ela. Ela leu. A expressão ficou neutra. Sua ex-namorada enviou isso para sua gerente na quarta-feira sem me informar. Depois que eu terminei com ela por não me apoiar. Ela fez uma anotação. Você está planejando interromper as operações. Não. Estou fazendo meu trabalho conforme descrito. Só isso. Entendido. Vamos documentar isso.
Ela fechou o caderno. Continue como tem feito. A reunião durou 4 minutos. Antes do almoço, a Atlas Cloud escalou novamente e pausou todas as implantações até a resolução. Isso significava o cronograma de produção deles congelado. Isso significava a liderança deles escalando para a nossa. À 1h30, fiz uma pausa, abri meu e-mail pessoal. 3 mensagens de recrutadores da última semana, todas em operações de data center, todas em nível de diretor ou acima. Atualizei meu currículo com os últimos 22 meses de trabalho real, quantifiquei a redução de incidentes, as melhorias de processo. O currículo parecia mais forte. Salvei e fechei o laptop. Não enviei para ninguém, só queria saber que ele existia. Às 2, Michelle me chamou ao escritório. Fechou a porta. Isso é maior do que eu esperava, ela disse, parecia exausta. Sempre foi. Ela assentiu. O que você sugere? Decidir quem é responsável pelo resultado e dar a essa pessoa o poder de entregá-lo. Eu vou escalar isso. Levantei. Me avise quando houver uma decisão. Naquela noite, o escritório ainda estava em caos quando saí às 5. Pessoas em salas de reunião e ligações, comendo comida de máquina de vendas por estresse, alguém curvado sobre um laptop parecendo prestes a chorar. Passei por tudo isso. Meu telefone tocou às 6h20. Número desconhecido. Atendi. Cris, aqui é a Vitória da Datacore Networks. Oi, Vitória. Olha, eu não sei o que está acontecendo aí. Depois disso, fechei meu laptop e aproveitei o fim de semana. Fui correr, preparei refeições, assisti a um filme. A segunda-feira prometia ser interessante. Na manhã de segunda, a sala de conferências estava cheia às 9 em ponto. Michelle, 2 vice-presidentes, a diretora de RH e o responsável por infraestrutura. Todos pareciam ter tido um fim de semana brutal. O vice-presidente sênior começou dizendo para irmos direto ao ponto. Precisávamos de um caminho à frente para a Atlas Cloud, a Datacore e a resiliência operacional. Ele disse que havia pontos únicos de falha claros e então se virou para mim. Cris, revisamos a situação, houve um desalinhamento estrutural. O que seria necessário para estabilizar? Inclinei-me na cadeira e deixei a pergunta respirar. Autoridade formal sobre as operações de controle de mudanças, linha direta de reporte, nenhuma expectativa informal, compensação alinhada à responsabilidade, mudança de título para diretor de operações de controle de mudanças, tudo por escrito, não negociável. A sala ficou em silêncio. Eles estavam fazendo contas, custo do sim contra custo do não. O responsável por infraestrutura perguntou qual seria o prazo para estabilização. Imediato, assim que a autoridade estivesse clara. Michelle pigarreou e perguntou sobre a estrutura mais ampla do departamento. Depende, se você está perguntando se vou continuar absorvendo trabalho que não é meu, não. Se está perguntando se vou executar dentro de um escopo claramente definido, sim. O vice-presidente assentiu, justo. A diretora de RH entrou na conversa dizendo que mudanças de título e compensação levam tempo, exigências de processo, mas que poderíamos começar com uma designação interina de liderança, uma ótima oportunidade de desenvolvimento. Olhei para ela e disse que nada mudaria até estar concluído. Ela piscou, dizendo que isso não era padrão. Respondi que era exatamente assim que funcionava agora. Eu não assumiria a responsabilidade sem autoridade, não novamente. O vice-presidente interveio dizendo que poderiam acelerar, autoridade interina com efeito imediato, título e compensação processados em 30 dias. Então estarei pronto em 30 dias. Michelle tentou novamente, dizendo que precisávamos de movimento antes disso por causa do cliente. Interrompi com calma, o cliente precisa de confiança, confiança vem de estrutura, estrutura leva tempo, apressar recria o mesmo problema. O vice-presidente levantou a mão e disse que eu estava certo, faríamos isso corretamente. Alguém do jurídico perguntou em voz baixa se havia risco de exposição, questões de classificação salarial. A sala ficou ainda mais tensa. Eles passaram 20 minutos redigindo a linguagem. Cargo diretor de operações de controle de mudanças, reporte direto ao vice-presidente de infraestrutura, autoridade total sobre decisões de aprovação de mudanças, compensação de 142 mil de base mais bônus por desempenho. Quando leram de volta, eu disse que funcionava, com uma adição. Eles aguardaram. Isso precisa ser comunicado claramente a todos, sem ambiguidade, sem suposições sobre responsabilidades informais. O vice-presidente concordou. Fechado. A reunião terminou às 10h15. Enquanto as pessoas saíam, Michelle ficou para trás. Ela disse que isso poderia ter sido tratado de outra forma, ainda incapaz de admitir que havia criado aquela bagunça. Respondi que sim, 22 meses atrás. Ela não respondeu, começou a sair, então parou e se virou. Disse que não, aquilo era inaceitável, a voz subindo, a máscara corporativa cuidadosamente mantida finalmente rachando.
Disse que eu havia sabotado relacionamentos com clientes, deixado processos críticos falharem, feito ela parecer incompetente diante da liderança. Permaneci sentado, calmo. Disse que eu fiz meu trabalho, aquele para o qual ela disse que eu não era qualificado para ser promovido. Ela gritou para eu não dar essa resposta, a porta ainda aberta, pessoas passando podiam ouvir. Disse que eu deliberadamente deixei tudo desmoronar, que sabia o que aconteceria e fiz mesmo assim. Respondi que parei de fazer trabalho não pago, que isso não era sabotagem, eram limites. Ela riu de forma amarga, disse que eu não era principista, era mesquinho e vingativo, que tive um ataque de birra porque não consegui o que queria e agora agia como algum tipo de herói. Vi o vice-presidente ainda no corredor parar, se virar e voltar em direção à sala. Eu disse que segui minha descrição de cargo, literalmente só isso. Ela continuou gritando que não era assim que as coisas funcionavam, que eu não podia simplesmente parar, que eu não decidia o que era ou não meu trabalho, que ela decidia, e se ela mandasse eu fazer algo, eu faria. Nesse momento, o vice-presidente apareceu na porta, rosto completamente neutro. Ela não percebeu e continuou dizendo que eu queria saber por que não fui promovido, que era por causa disso, dessa atitude, que eu era substituível e não deveria ficar convencido. Quando ela disse isso, a voz dele cortou o ar, baixa e fria. Ela se virou, viu ele ali, o rosto ficou branco. Ele se virou para a diretora de RH que havia aparecido atrás dele e pediu para escoltar Michelle ao RH, dizendo que ela estava sendo colocada em licença administrativa pendente de revisão. Michelle tentou protestar, ele disse agora. A diretora de RH deu um passo à frente. Michelle, vamos. Ela olhou entre eles, abriu a boca, nada saiu, e saiu. O vice-presidente olhou para mim e disse para eu ficar. Ele saiu. A porta se fechou. Fiquei sentado ali por 20 minutos, chequei meu e-mail, nada. O vice-presidente voltou, sentou-se à minha frente e perguntou quem havia sido responsável pelas aprovações de mudanças fora do horário nos últimos 22 meses. Eu disse que fui eu, informalmente. Ele perguntou quem deveria ter sido. Ninguém, essa responsabilidade não existia em nenhuma descrição de cargo. Ele assentiu devagar e disse que isso era uma falha estrutural, uma falha de liderança. Disse que eu havia construído o painel executivo de operações, criado o framework de controle de mudanças e reduzido incidentes em 67%, produção de nível de diretor com autoridade de analista. Ele se levantou e disse que meu cargo começava agora, que eu reportaria diretamente a ele, que formalizariam tudo até o fim da semana e que Michelle estava em licença administrativa a partir daquele dia. Eles cuidariam do resto adequadamente. Naquela tarde, um e-mail foi enviado anunciando Michelle em licença, uma estrutura interina de reporte e meu papel interino com efeito imediato. Até o fim da semana seguinte, outro e-mail informou que o contrato de Michelle havia sido encerrado e que uma reestruturação organizacional seguiria. Emprego por vontade funciona dos dois lados, especialmente quando executivos se sentem pessoalmente envergonhados. Ele fez uma pausa e disse, Chris, documente tudo daqui para frente, tudo. Faremos isso pelo livro agora. Eu disse que já fazia. Ele quase sorriu, disse que sabia, que era por isso que eu estava ali e ela estava esvaziando a mesa. Ele saiu. Fiquei sentado mais um minuto, processando o que tinha acabado de acontecer. Michelle perdeu o controle publicamente diante de executivos depois de uma semana de falhas operacionais visíveis que ela mesma havia criado ao se recusar a estruturar adequadamente a equipe. Finalmente, todos viram o que eu vinha enfrentando havia 22 meses, a condescendência, a desvalorização, a expectativa de trabalho gratuito embrulhada em polidez corporativa. Quando essa máscara quebrou, ela se estilhaçou por completo. Levantei, voltei para minha mesa. Ed estava lá e perguntou se Michelle tinha sido escoltada para fora. Eu disse que sim. Ele balançou a cabeça, disse que ouviu ela perdendo o controle na sala de conferências, que soou feio, que a segurança a escoltou e que tudo terminou em 10 minutos, rápido quando querem que seja. O comunicado saiu antes do almoço, claro e direto. A saída da Michelle, meu novo cargo e a estrutura de reporte. Às 2, as pessoas já estavam me enviando mensagens diretamente em vez de passar por Michelle. Às 4, uma decisão que estava parada havia 3 dias foi tomada em 12 minutos. O sistema estava se corrigindo. As coisas se acomodaram em um novo ritmo. O caos desapareceu, os processos voltaram a rodar suavemente porque estavam corretamente estruturados. As aprovações de mudanças aconteciam com eficiência porque a autoridade estava clara. Clientes satisfeitos, fornecedores satisfeitos, todos ganhando dinheiro. 6 meses depois, recebi um e-mail do RH. Assunto: revisão de compensação com ajuste retroativo. Abri, li devagar. Pagamento retroativo de 22 meses. Não o salário integral de diretor por todo o período, mas um ajuste retroativo pelo trabalho que eu realmente vinha fazendo. Não foi enorme, mas foi justo.
O RH incluiu uma nota dizendo que, com base na revisão da documentação e na análise do escopo da função, identificaram um desalinhamento de compensação durante meu tempo sob a gestão anterior e que o ajuste refletia trabalho realizado fora do cargo atribuído. Aceitei. Não precisei lutar. O rastro documental que mantive facilitou calcular exatamente o que eu fazia versus o que era pago para fazer. Naquela noite, saí do escritório às 5h30, caminhei até o carro. Meu telefone vibrou. Melissa, número diferente. Bloqueei sem ler. Nada do que ela tivesse a dizer importava mais. Dirigi para casa, fiz o jantar, sentei no sofá e pensei nos últimos 6 meses. O trabalho não era difícil. A mentira era outra. Eu não quebrei o sistema deles, eu parei de ser o sistema. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Diga às suas crianças para sentarem no chão. Meu pai disse no aniversário da minha mãe que eu banquei, então minha mãe acrescentou que daríamos as sobras para elas quando os filhos da sua irmã terminassem, então eu me vinguei de forma brutal. Oi, Reddit. Então, depois de gastar $19.000 na festa de aniversário de 65 anos da minha mãe, ela disse aos meus filhos que eles não eram bons o suficiente para se sentar à mesa da família. Eu, homem de 38 anos, trabalho como bombeiro na estação 12 e venho sustentando financeiramente toda a minha família há 15 anos, não porque eu seja generoso, mas porque sou um idiota que achou que família significava alguma coisa. Tudo começou quando eu tinha 23 anos, recém-saído da academia com meu primeiro salário de verdade. Minha irmã precisava de dinheiro para gasolina, a transmissão do carro do meu pai quebrou, a receita médica da minha mãe estourou o orçamento. $20 aqui, 50 ali, e isso me fez sentir importante. Avançando 15 anos do tempo, e eu ainda estou passando cheques para aluguel, prestações de carro, seguro, qualquer crise que eles inventem naquele mês. Nunca pedi reembolso. Eles se certificavam de que eu me sentisse apreciado, pelo menos quando eu estava olhando. Meus pais aperfeiçoaram cedo o jogo da manipulação. Minha irmã Nathalie recebeu os holofotes desde o nascimento, 4 anos mais nova, loira, com uma personalidade grande, conseguia se safar de qualquer coisa com charme. Ela largou a faculdade aos 20 anos para se casar com um cara que conhecia havia 3 meses. Eles chamaram isso de romântico quando tudo desmoronou 2 anos depois. Chamaram ela de corajosa quando voltou a morar em casa com 3 filhos e 0 plano. Disseram que era temporário. Temporário durou 7 anos. 7 anos em que eu cobri o aluguel dela enquanto ela tentava se encontrar. Depois ela conseguiu o próprio lugar e eu paguei o depósito, o primeiro mês, o último mês, contas de serviços públicos, seguro do carro, conta de telefone e qualquer emergência aleatória que surgisse naquela semana. O mesmo roteiro sempre. Minha mãe ligava com aquela voz doce e agradecida, Troy, eu não sei o que faríamos sem você, você é uma bênção para esta família. Então ela mencionava a situação da Nathalie. Eu perguntava quanto, ela subestimava o valor, eu mandava o dobro. A Nathalie me mandava um emoji de coração e dizia que eu era o melhor irmão de todos. Eu gostava de ser necessário. Eles sabiam disso. Eles transformaram isso em arma. Enquanto isso, eu ligava para contar que minha esposa, Cara, tinha sido promovida a gerente administrativa na clínica odontológica. Isso é maravilhoso, diga a ela parabéns. Minha filha Maia entra para o quadro de honra, estamos tão orgulhosos dela. Mas o filho mais velho da Nathalie tira um C+ em matemática e, de repente, estamos fazendo um churrasco com balões e bolo. Eles diziam as palavras, encenavam a gratidão, mas as ações contavam a história real. A atenção fluía em uma direção, o dinheiro em outra. Meus pais nunca perguntaram se eu podia bancar isso. Eles presumiam, porque é isso que o Troy faz. O Troy resolve. O Troy nunca reclama, porque o Troy é agradecido de forma tão bonita. Maia e Luke têm 8 e 6 anos agora, boas crianças que montam conjuntos de Lego e assistem a documentários sobre a natureza. A Cara trabalha em tempo integral e nós vivemos de forma enxuta, considerando minha renda. Dirigimos um sedã de 12 anos e uma caminhonete com 180 mil milhas. Nossa casa precisa de reparos que vamos adiando, sistema de climatização morrendo, telhas faltando, cerca apodrecendo, nós lidamos com isso. A maior parte do meu salário vai direto para as contas bancárias deles. Nossa cozinha parece de 1992, bancadas de fórmica com marcas de queimadura, armários caindo aos pedaços. A Cara tem uma pasta com ideias de reforma. Ela vem economizando há 5 anos. Toda vez que juntamos alguma economia, alguém precisa de alguma coisa, e lá se vão mais $3.000. Em encontros de família, meus pais tratavam meus filhos bem o suficiente quando eu estava olhando, abraços, sorrisos, as palavras certas. Mas comecei a notar coisas, como o calor diminuía quando achavam que eu não estava olhando, como os filhos da Nathalie eram puxados para atividades enquanto os meus ficavam nas bordas, como presentes caros iam em uma direção enquanto Maia e Luke ganhavam cartões presente.
A Cara parou de ir há 3 anos. Ela dizia que era trabalho ou que as crianças estavam cansadas. Eu perguntei sobre isso uma vez e ela apenas apertou minha mão e disse que me amava. Essa era a Cara. Ela via tudo, mas nunca me fez sentir mal pelas minhas escolhas, apenas permaneceu quieta e solidária enquanto eu resolvia as coisas no meu próprio ritmo. Depois disso, comecei a prestar atenção, observando os olhos deles em vez das palavras, percebendo como as conversas sobre as necessidades da Natalie eram sempre urgentes, sempre emocionais, sempre projetadas para acionar meu reflexo de culpa. Foi quando comecei a documentar tudo, cada transferência bancária, cada pagamento pelo Venmo, cada conta que paguei pelas minhas contas. Mantive uma planilha, atualizava mensalmente, fiz backup em 3 lugares diferentes. Comecei a guardar mensagens em que diziam que me devolveriam, e-mails em que chamavam de empréstimo, mensagens de voz prometendo no mês seguinte, todas as promessas casuais que nunca viravam pagamentos reais. Eu não estava planejando nada, só me protegendo. No mês passado, minha mãe mencionou que o aniversário de 65 anos dela estava chegando. Ela queria algo grande, um local à beira da água, música ao vivo, comida com buffet, fotos profissionais. A Natalie entrou de cabeça, falando de decoração e lista de convidados como se estivesse planejando o Met Gala. Meu pai sorria e concordava com a cabeça. Minha mãe olhou para mim com aquela expressão grata que ela aperfeiçoou. Troy, eu sei que é muito para pedir, mas você sempre esteve aqui por nós. Você estaria disposto a ajudar a fazer isso acontecer? Nós vamos te pagar de volta, claro, assim que recebermos o bônus do seu pai. Pagar de volta, eles já tinham dito isso centenas de vezes. O bônus do meu pai nunca se materializava. A restituição de imposto da minha mãe sempre era engolida por despesas inesperadas. O novo emprego da Natalie nunca cobria exatamente o que ela achava que cobriria. Mas eu disse sim, enviei para minha mãe a confirmação do local, disse para ela seguir em frente com o serviço de buffet, paguei o depósito no meu cartão de crédito, porque é isso que a família faz, certo? 2 dias depois, minha mãe mandou mensagem perguntando se eu poderia cobrir o valor total adiantado. O local precisava do pagamento para garantir a data, o total chegou a $10.000. A Cara estava trabalhando até tarde. Eu me sentei à mesa da cozinha com meu laptop, olhando para nossa conta poupança, o número que deveria ser nosso fundo de emergência, nosso fundo para trocar o telhado, nosso fundo de um dia vamos consertar a cozinha. Transferi o dinheiro, $10.000 desapareceram em segundos. A Cara chegou em casa e me encontrou ainda sentado ali. Ela se sentou à minha frente sem dizer nada, não perguntou o que estava errado, não disse que eu deveria ter dito não, apenas ficou ali, presente, até eu estar pronto para falar. Eu paguei a festa da minha mãe, tudo. Você é um bom homem, Troy, aconteça o que acontecer, lembre-se disso. A semana antes da festa virou um desfile de pedidos. A Natalie precisava de $500 para roupas, o pai precisava de $600 para pneus, a mãe ligou na sexta-feira às 6 da manhã pedindo $650 para um bolo personalizado com flores comestíveis e folha de ouro. Cada vez eles prometiam me pagar depois da festa, cada vez eu documentava, não porque eu fosse paranoico, apenas mantendo registros, como se faz quando se empresta dinheiro à família. Eu embrulhei o presente da minha mãe na noite anterior, uma pulseira que a Cara me ajudou a escolher, custou mais do que eu queria gastar, mas ela merecia algo bonito pelos 65 anos. Na manhã da festa, acordei às 5:30 para cuidar das confirmações. A coordenadora confirmou 60 pessoas. Eu disse a ela para seguir exatamente o mapa de lugares da minha mãe. Maya e Luke se vestiram com suas roupas bonitas. O Luke passou 2 horas fazendo um cartão de aniversário com canetinhas, desenhos e uma caligrafia cuidadosa de primeiro ano, perguntando o tempo todo se a vovó iria gostar. Chegamos 1 hora mais cedo. O local estava incrível, toalhas brancas, pratos com bordas douradas, flores frescas que custavam mais do que nosso orçamento mensal de supermercado, um quarteto de 10 montando o equipamento, tudo gritava dinheiro e classe. Minha mãe e meu pai entraram como celebridades. Ela me abraçou forte e agradeceu, disse que tudo estava lindo, contou aos amigos que eu tinha cuidado de todos os preparativos, fazendo parecer um favor casual em vez de $19.000. Eu me senti bem, senti que tinha feito algo significativo. Meu pai imediatamente foi para o serviço de bebidas premium que eu tinha pago para abastecer tudo com marcas de primeira linha. Ele pegou a opção mais cara sem nem olhar para mim. A Natalie chegou com seus 3 filhos, vestidos como se estivessem indo a um casamento real. A filha mais velha dela estava com o cabelo feito por profissional, o que devia ter custado mais $100, além dos 500 que eu já tinha enviado. Ela me deu um aceno rápido e foi direto para a mãe, não agradeceu, não reconheceu o dinheiro, apenas começou a falar sobre como tudo parecia caro. A sala se encheu de conversa, todos elogiavam o local, minha mãe se banhava na atenção. Quando perguntavam quem tinha planejado, ela sorria e dizia que tinha trabalhado com uma coordenadora incrível, não mencionou meu nome uma única vez. A Maya puxou minha manga e perguntou, papai, onde a gente senta?
Eu a guiei, junto com o Luke, em direção à mesa principal, a montagem elegante com cartões de lugar em caligrafia sofisticada e pequenas caixas de presente embrulhadas em cada assento, onde a família pertencia. Foi quando vi a Natalie direcionando seus 3 filhos para os lugares da mesa principal, aqueles com cartões de nome e caixas de presente. Ela estava sorrindo, sorrindo como se isso já estivesse resolvido. A voz do meu pai cortou as conversas próximas. Não nesta mesa, os lugares já estão definidos para as fotos. Eu fiquei ali com a mão no ombro do Luke. A cara ficou pálida, a Maya olhou para mim confusa, o Luke apertou o cartão de aniversário, as bordas ficando amassadas com a força da mão. O que você quer dizer? Esta é a mesa da família. Minha mãe apareceu ao lado do meu pai, o rosto calmo e controlado. Ela olhou para Maya e o Luke como se fossem móveis inconvenientes que alguém tivesse colocado no lugar errado. Eles não precisam de lugares aqui, isto é para os retratos formais. Os filhos da Natalie são prioridade para as fotos, eles são mais fotogênicos. A última parte saiu casual, objetiva, como se ela estivesse comentando o clima. Minha garganta se fechou. As pessoas estavam olhando, as conversas tinham parado. Desculpa, o quê? Meu pai parecia irritado e impaciente, como se eu estivesse sendo propositalmente lento. Não faça disso um problema. Seus filhos podem sentar lá atrás com as outras crianças, eles são pequenos, nem vão perceber. Os filhos da Natalie merecem os bons lugares, eles passaram por muita coisa com o divórcio. Minha mãe assentiu, ajustando uma das peças centrais que eu tinha pago. Além disso, olha para eles, o vestido da Maya está amassado e a gravata do Luke está torta, eles não estão prontos para a apresentação. Os filhos da Natalie estão adequados. A mão da Maya escorregou para dentro da minha. Ela tinha ouvido, uma criança de 8 anos tinha acabado de ser informada de que não era boa o suficiente. O Luke ficou ali com o cartão de aniversário, o rosto se desfazendo. Você quer meus filhos lá atrás em uma festa que eu paguei? O rosto da minha mãe endureceu. Nós vamos te pagar, não seja dramático. Eles são crianças gananciosas que vão comer tudo de qualquer jeito. Eu te mando as sobras. Você pode ir embora se vai me estressar. A Natalie sorriu de lado, realmente sorriu. Vamos lá, Troy, meus filhos são mais velhos, eles sabem se comportar em eventos elegantes, seus filhos provavelmente vão derrubar alguma coisa. 15 anos sendo o caixa eletrônico da família, e era isso que eles achavam dos meus filhos. Não. Minha mãe se virou de costas, a expressão mudando para irritação. Com licença, não. Meus filhos não vão sentar lá atrás. Ou eles sentam à mesa da família ou nós vamos embora. O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele largou o aperitivo premium que estava comendo, aquele do pacote de buffet de $16. Você vai arruinar o aniversário da sua mãe por causa de lugares, depois de tudo que fizemos por você. A sala ficou completamente silenciosa, 60 pares de olhos observando. Tudo o que vocês fizeram por mim. Eu dei a vocês mais de $200 mil em 15 anos. Eu paguei toda esta festa e vocês estão dizendo aos meus filhos que eles não são bons o suficiente para sentar com a família. A voz da minha mãe ficou gelada. Abaixe a voz, você está nos envergonhando, meus amigos estão olhando. Ela realmente olhou ao redor para as amigas, checando as reações delas, se importando mais com a própria imagem do que com o fato de ter acabado de insultar os próprios netos na cara deles. Eu estou te envergonhando? Você acabou de dizer a uma criança de 8 anos e a outra de 6 anos que elas não são boas o suficiente e ainda chamou de gananciosas, na festa de aniversário da própria avó, totalmente paga por mim. Meu pai deu um passo à frente e disse que somos família, família ajuda uns aos outros, você ganha bem, nós precisávamos de ajuda, é isso que os filhos fazem, ajudam. Vocês pegaram mais de $200 mil e nunca devolveram um centavo. A Natalie se levantou dizendo, meu Deus, Troy, pare de ser egoísta, hoje é o dia da mamãe, seus filhos estão bem, eles não precisam de lugares chiques, provavelmente nem entendem o que está acontecendo. Minha mãe assentiu e gesticulou para o bolo de 4 andares que eu tinha pago, aquele com flores comestíveis e folha de ouro, dizendo que sacrificaram tanto por mim, me criaram, me deram oportunidades, que isso era o mínimo que eu poderia fazer e que eu estava estragando tudo por causa de um mapa de lugares. Algo quebrou dentro de mim, limpo e definitivo, acabou aqui. Eu peguei a mão da Maya, peguei a mão do Luke, a cara já estava se movendo em direção à saída. A voz do meu pai veio atrás de nós dizendo que, se eu saísse por aquela porta, não seria bem-vindo de volta e que eles estavam cansados de sustentar um filho ingrato. Eu parei, me virei e olhei para o meu pai, ali parado com o terno que eu comprei para ele, na festa que eu paguei, no local que eu reservei, me ameaçando com um apoio que nunca foi real. Vocês vêm me sangrando há 15 anos. Eu tenho documentação de cada dólar, de cada mensagem em que prometeram me pagar de volta. Querem acabar? Tudo bem. Eu quero meu dinheiro de volta, todo ele. Minha mãe riu, riu de verdade, olhou para as amigas e revirou os olhos como se eu fosse ridículo.
Você nunca vai ver um centavo, aquele dinheiro foi um presente, família não faz contas. Vocês chamaram de empréstimos todas as vezes, prometeram me pagar no mês seguinte, na próxima comissão, na próxima restituição de imposto. Eu tenho tudo salvo. O rosto do meu pai se contorceu e ele disse que eu mantive registros da minha própria família, perguntando que tipo de filho faz isso. O tipo que se cansou de ser um caixa eletrônico. Começando pelos $19.000 desta festa, ou a gente acerta termos ou eu vou procurar um advogado. A sala explodiu em suspiros e cochichos, as amigas da minha mãe puxando os celulares, várias delas pareciam chocadas, aquilo estaria em todo o círculo social delas em poucas horas. O rosto da minha mãe se deformou de raiva e a voz dela ficou estridente, mandando a gente sair, pegar as crianças e a minha esposa horrível e ir embora da festa dela, dizendo que eu não era mais filho dela e que, se nunca mais me visse, ainda seria cedo demais. Ela arrancou o cartão de aniversário que o Luke estava segurando, aquele em que ele tinha passado 2 horas trabalhando, amassou sem nem olhar e jogou no chão, dizendo que eu era inútil, que meus filhos eram inúteis e que a Natalie era a verdadeira família dela, porque apreciava tudo que eles faziam por ela. Meu pai assentiu, pegou o cartão de aniversário amassado e jogou em uma lixeira próxima, dizendo que eu estava morto para eles, assim como meus filhos, que não ligasse, não visitasse, que não existíamos e que eles deveriam ter parado depois da Natalie, porque ela tinha dado certo. A Natalie chorava, soluços dramáticos, mas eu a vi olhando para minha mãe, conferindo se estava atuando corretamente. Ela disse que eu era um monstro por fazer aquilo com a mamãe depois de tudo que eles sacrificaram. Eu olhei para eles, olhei de verdade, e vi exatamente quem eles eram quando a máscara caiu. Você tem razão, acabou. Eu fui embora. A Cara e as crianças estavam esperando perto do carro. A Maia chorava, o Luke estava confuso, a Cara segurava os dois. Eu destranquei o carro e todos entraram. O silêncio era pesado. Eu liguei o motor. A voz pequena do Luke veio do banco de trás perguntando se a vovó não tinha gostado do cartão dele porque ele usou as cores erradas. Meu peito apertou, os olhos da Cara se encheram de lágrimas, a Maia estendeu a mão e segurou a do irmão. Eu me virei e olhei para o meu filho e disse que o cartão dele era perfeito, que a vovó só tinha feito escolhas ruins naquele dia e que aquilo não era culpa dele. Nós dirigimos até a sorveteria que a Maia adorava, com 47 sabores e um balcão de coberturas. Ficamos lá por 2 horas enquanto as crianças montavam sundaes absurdos e, aos poucos, esqueciam a dor. A Cara estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Não disse nada, não precisava. Quando chegamos em casa, eu abri o laptop. Meu telefone mostrava 23 chamadas perdidas. Eu ignorei todas. Em vez disso, abri minha pasta de documentação, 15 anos de transferências bancárias, pagamentos por Venmo, registros bancários, mensagens dizendo que me pagariam na semana seguinte, e-mails dizendo que era só um empréstimo até o salário cair, mensagens de voz prometendo que acertariam tudo em breve. Tudo documentado, salvo, com backup. Eles me deserdaram, disseram que eu estava morto para eles, que nunca mais queriam ver nem a mim nem aos meus filhos. Perfeito. Agora eu não tinha nenhum motivo para ser gentil ao cobrar o que me deviam. Na manhã de segunda-feira, fiz a jogada legal. Liguei para o Spencer, meu advogado, conhecido havia 8 anos por questões jurídicas relacionadas ao quartel. Spencer, eu preciso de ajuda para cobrar dívidas, dívidas de família, valores substanciais. Eu consegui ouvir ele se mexendo na cadeira. Quão substancial? $247.000 ao longo de 15 anos. O mais recente, $19.000 para uma festa no fim de semana passado. Tudo documentado. Um longo silêncio. Você está falando sério? Eles me deserdaram e aos meus filhos, disseram que estávamos mortos para eles, mandaram que eu nunca mais entrasse em contato, depois de eu ter financiado todo o estilo de vida deles por 15 anos. Então sim, estou falando sério. Eu quero cada dólar de volta e quero isso legalmente blindado. Venha amanhã e traga tudo o que você tiver. Passei a noite de segunda-feira organizando arquivos, extratos bancários de 15 anos atrás, cada transferência com a descrição, empréstimo para aluguel, ajuda temporária ou até você receber, mensagens em que minha mãe dizia que pagariam o mais rápido possível, e-mails do meu pai dizendo que só precisava pegar emprestado o pagamento do seguro daquele mês, mensagens de voz da Natalie prometendo pagar com o próximo salário, capturas de tela de conversas, transcrições de chamadas em que eu salvei o áudio, entradas de calendário marcando quando prometeram pagar e nunca cumpriram. Estava tudo organizado, sólido. Eles passaram 15 anos deixando provas contra si mesmos. Na manhã de terça-feira, fiquei 3 horas no escritório do Spencer enquanto ele revisava tudo. A expressão dele mudou de interesse profissional para choque e depois para algo próximo da raiva. Troy, isso é incrivelmente forte. Cada mensagem de texto é eles reconhecendo que é dinheiro emprestado. Cada e-mail é uma promessa de pagamento. Isso não é presente. Isso é empréstimo com um padrão de inadimplência intencional. Dá para cobrar?
Podemos tentar. O prazo legal elimina algumas reivindicações mais antigas, então vamos focar nas recentes, nos últimos 4 anos. Isso dá 79 mil dólares com base na sua documentação. Só a festa já é uma dívida clara, com dezenas de testemunhas da promessa de pagamento. O resto é mais difícil de cobrar por serem valores antigos, mas podemos usar para estabelecer um padrão de comportamento. Isso mostra exploração financeira sistemática. Se isso for para o tribunal, o juiz vai ver exatamente o que eles vêm fazendo. Ele se recostou na cadeira. Preciso perguntar, você tem certeza disso? Processar família fica feio. Eles me deserdaram. Disseram que eu e meus filhos estávamos mortos para eles por eu pedir que minhas crianças não sentassem no chão em uma festa que eu paguei. Então sim, tenho certeza. Ele assentiu lentamente. Certo, vamos redigir uma carta formal de cobrança. Damos 30 dias para responder com um plano de pagamento ou entramos com o processo. Vou deixar claro que temos documentação e testemunhas, ver se isso os motiva. A carta foi enviada na quinta-feira, correio registrado com aviso de recebimento. O Spencer explicou tudo claramente, dívida pendente de 79 mil dólares com base em empréstimos documentados dos últimos 4 anos, lista detalhada, documentação de apoio disponível mediante solicitação, 30 dias para responder com um plano de pagamento ou ação legal seria iniciada. Eu sabia que eles receberiam no sábado. Sabia que perderiam a cabeça. Não me importei. No fim de semana depois que receberam a carta, meu telefone explodiu com números diferentes, mensagens de voz dos 3, meu pai gritando ameaças, Nathalie chorando e implorando. Salvei tudo e encaminhei para o Spencer. O incidente do bolo aconteceu no domingo à tarde. Minha mãe apareceu na minha casa. Eu estava na garagem organizando ferramentas quando a cara bateu no batente da porta. O rosto dela dizia tudo. Sua mãe está aqui, ela trouxe um bolo. Fui até a porta da frente. Minha mãe estava na varanda segurando um bolo retangular decorado, cobertura rosa com escrito Nós te amamos, Maia e Luke, em letra cursiva caprichada, balões e flores desenhados nas bordas. O sorriso dela era caloroso, ensaiado, o mesmo que usou por 15 anos. Enquanto drenava minha conta bancária. Troy, querido, eu sei que as coisas esquentaram na festa. Fiz isso para as crianças. Posso entrar? A gente devia conversar como família. Ela tentou dar um passo à frente. Eu bloqueei completamente a entrada. Não. O sorriso vacilou. Não seja bobo, deixe-me levar para dentro. As crianças vão querer ver. Onde elas estão não é da sua conta, Troy. Estou tentando consertar isso. Eu mesma fiz esse bolo, passei a manhã toda nele. O mínimo que você pode fazer é deixar eu entregar aos meus netos. A Maia e o Luke apareceram atrás de mim. O rosto da minha mãe se iluminou. Ela se abaixou um pouco, estendendo o bolo na direção deles, passando por mim. Olhem o que a vovó fez para vocês. Não querem vir ver? A Maia se apertou contra minha perna. O Luke ficou quieto. Nenhum dos dois se mexeu. Crianças espertas. O sorriso da minha mãe se apertou. Ela se endireitou. Troy, você está sendo cruel, me fazendo ficar aqui fora como uma estranha, depois de tudo que fiz por você, depois de te criar, é assim que você trata sua mãe? Você chamou meus filhos de gananciosos, disse que eles estavam mortos para você em uma festa que eu paguei 19 mil dólares. Então sim, é assim que eu trato você. Eu estava chateada, você estava causando uma cena. As pessoas dizem coisas quando estão emocionadas. Você vai mesmo me punir para sempre por um momento ruim? Um momento ruim? Eu ri frio. Aquilo foram 15 anos de você me mostrando exatamente quem é. Eu só finalmente prestei atenção. O rosto dela mudou, o calor sumiu. Estou tentando pedir desculpas, estou tentando consertar isso, e você está sendo teimoso e vingativo. Você não está pedindo desculpas. Está tentando voltar ao normal, onde eu financio sua vida e fico calado. Eu fiz um bolo do zero para seus filhos. Isso não é um pedido de desculpas, é uma tática de manipulação. Depois você vai chorar, depois vai se fazer de vítima, depois vai me ameaçar. Eu já vi esse espetáculo antes. A máscara quebrou de vez. A voz dela ficou fria. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito. Eu sou sua mãe. Você me deve respeito. Você me deve tudo, nós te criamos, te alimentamos, te vestimos, te demos um lar, e é assim que você nos retribui, com advogados e ameaças. Eu te dei 247 mil dólares. Você prometeu me pagar de volta centenas de vezes e nunca pagou, depois insultou meus filhos na cara deles. Então, sim, eu estou cobrando o que você me deve, tudo. Aquele dinheiro foi um presente, você deu de livre vontade, não pode simplesmente decidir que era um empréstimo porque está com raiva. Eu puxei o celular, rolei até uma captura de tela e levantei para ela ver.
Mensagem sua, 2 de março de 2019. Você pode me emprestar 3.000 para o telhado, eu te pago no próximo mês. Quer que eu continue? Eu tenho mais de 400 dessas. O Spencer já revisou tudo. O rosto dela se contorceu, raiva e pânico se misturando. Você está destruindo esta família, seu pai está com dores no peito, a Natalie não dorme, eu mal consigo funcionar, e você não se importa. Você é um filho egoísta, ingrato e vingativo, punindo a família inteira por sentimentos feridos. Eu estou cobrando uma dívida, nada pessoal. A frieza na minha voz fez ela recuar. Você nunca mais vai ver um centavo, nós vamos lutar contra isso, vamos contar a todos quem você realmente é. Vamos garantir que a família inteira saiba, seu chefe, seus colegas de trabalho, todos, eles vão saber, você está atacando seus pais idosos por nada. A cara apareceu ao meu lado com o telefone gravando. Os olhos da minha mãe se arregalaram quando ela percebeu. Você está me gravando na varanda do meu filho, isso é ilegal, eu vou te processar por isso também. Estado de consentimento de uma parte, e eu tenho tudo gravado, o pedido de desculpas falso, a manipulação, as ameaças, continue falando se quiser. O rosto da minha mãe ficou branco, depois vermelho. Ela empurrou o bolo na minha direção. Eu não peguei. Ele caiu, bateu na varanda, a cobertura rosa se espalhando pelo concreto. Isto é o que você fez com esta família, você destruiu tudo, e quando nós não estivermos mais aqui você vai ter que viver com isso. Vai ter que explicar aos seus filhos porque eles nunca conheceram os avós, porque você destruiu tudo por causa de dinheiro. Eles vão saber que os avós os chamaram de gananciosos, disseram que eles não eram bons o suficiente. Eles vão saber que fomos embora porque você não conseguiu nos mostrar respeito básico. E eles também vão saber que vocês me sugaram por 15 anos e ficaram com raiva quando eu parei de pagar. Eu comecei a fechar a porta. Troy, espera. Fale com o Spencer se quiser discutir o pagamento, caso contrário, nos vemos no tribunal. A porta se fechou, trancada, acabou. Ela se virou, foi até o carro, bateu a porta e saiu cantando pneus da garagem. Eu olhei para o bolo pelo vidro, cobertura rosa, letras cuidadosas, nós amamos vocês, Maya e Luke. Claro que amam. A cara já estava enviando o vídeo para o armazenamento em nuvem. Envie para o Spencer, sim, envie para o Spencer na manhã de segunda-feira. O Spencer me ligou depois de revisar o vídeo. Troy, isso é manipulação clássica, seguida de intimidação de testemunha e ameaças de difamação. Se ela entrar em contato com seu empregador fazendo acusações falsas, nós adicionamos isso ao processo. Continue documentando tudo. Este vídeo sozinho mostra exatamente com o que você vem lidando. A negociação avançou na terça-feira. Eles contrataram um advogado que eu conhecia, porque o Spencer recebeu uma ligação de um advogado tentando negociar, alegando que a carta de cobrança era absurda, que aquilo eram presentes e não empréstimos, que eu estava abusando do sistema legal. O Spencer riu dele ao telefone, disse que tínhamos documentação que eles não podiam contestar e que nos veríamos no tribunal se não respondessem adequadamente. Na quarta-feira, o advogado deles ligou de volta. Eles queriam um acordo. Não podiam pagar 79 mil dólares, mas podiam fazer um plano de pagamento. Eu aceitaria 10 mil de entrada e pagamentos mensais de 500. O Spencer me ligou dizendo que eles estavam negociando, isso significa que sabem que vão perder no tribunal. O que você quer fazer? Eu pensei na Maya chorando no carro, no cartão de aniversário do Luke amassado nas mãos pequenas, na cara sentada à minha frente na sorveteria, segurando nossa família em silêncio enquanto a minha desmoronava. Contra-oferta, 19 mil da festa pagos integralmente em até 60 dias, os 60 mil restantes em um plano de pagamento de 12 meses, 5 mil por mês, se perderem 2 pagamentos o valor total vence imediatamente com juros. Isso é agressivo. Tão agressivo quanto mandar meus filhos sentarem no chão para fotos. O Spencer redigiu a proposta de acordo. O advogado deles reclamou, chamou de realista, disse que eles não tinham como pagar. O Spencer enviou as mensagens de voz, as mensagens de texto, a documentação do estilo de vida deles, viagens do meu pai a cassinos, compras da minha mãe, gastos de grife da Natalie, tudo documentado por redes sociais e registros de cartão de crédito que eu vinha guardando. 2 ligações, 3 versões do acordo, uma semana de silêncio, então o advogado deles ligou de volta. Eles aceitariam os termos. Cortando-os enquanto o acordo avançava, eu comecei a cortar o apoio de forma sistemática. Primeiro os pagamentos automáticos. Levei cerca de 2 horas para cancelar tudo. Complemento do aluguel da Natalie, apoio mensal aos meus pais, plano de telefone da família, serviços de streaming, seguro do carro do meu pai, academia da minha mãe, kits de refeição. Cada cancelamento parecia largar um peso morto. O Spencer encontrou um imóvel de aluguel deles em registros públicos, um lugar pequeno avaliado em cerca de 120 mil dólares. Eles vinham recebendo aluguel havia 8 anos enquanto choravam pobreza para mim. Aquela renda que diziam não existir, existia sim, eles só escolheram não me pagar.
Ele adicionou isso ao acordo, inadimplência nos pagamentos e poderíamos colocar um ônus legal sobre o imóvel. O advogado deles perdeu a cabeça, mas o Spencer tinha documentação mostrando que eles mentiram sobre as finanças, isso é fraude. Eles assinaram 19 mil pela festa vencendo em 60 dias, os 60 mil restantes em um plano de 12 meses, perder 2 pagamentos torna o valor total exigível com direito de ônus sobre a propriedade. Eu enviei à família estendida um PDF com o vídeo da festa, a planilha de pagamentos, anos de mensagens mostrando promessas quebradas, acrescentei contexto explicando tudo, 15 anos de apoio, promessas de pagamento, o que aconteceu na festa, eles me deserdando e aos meus filhos, eu cobrando dívidas legítimas. Alguns ficaram em silêncio, alguns pediram desculpas, alguns ficaram do lado deles mesmo assim. Minha tia ligou e disse que meu pai estava contando a todos que eu tinha enlouquecido e atacado ele sem motivo. Ela viu o vídeo, outra história. Disse que já vinha se perguntando quando eu acordaria, que eles vinham me usando desde meu primeiro salário. Disse que eu fiz bem em impor um limite. O círculo social deles implodiu sozinho. O clube do livro da minha mãe deixou de convidá-la, as horas de voluntariado dela foram reduzidas, as pessoas a evitavam na igreja. Os amigos do meu pai ficaram distantes na loja de ferragens. As amigas da Nathalie viram a planilha circulando, comentários online começaram a aparecer perguntando por que ela estava brava porque o irmão parou de bancar a vida dela. A Nathalie conseguiu um emprego em tempo integral pela primeira vez na vida adulta. Não havia escolha, as consequências se construíram sozinhas. Eu simplesmente existi e deixei que as ações deles falassem por si. O primeiro pagamento chegou 2 dias antes do prazo, 19 mil dólares, sem bilhete, sem ligação, apenas o dinheiro. O acordo passou para a fase do plano de pagamento, 5 mil por mês durante 12 meses. Cada pagamento foi direto para a poupança. Reformamos a cozinha, substituímos o sistema de climatização, consertamos a cerca, trocamos as telhas do telhado, todas as coisas que havíamos adiado enquanto meu dinheiro fluía para outro lugar. Levei as crianças para o Colorado por uma semana, uma cabana agradável, trilhas, deixei Maya e Luke serem crianças sem serem deixados de lado. Eles floresceram. Os pagamentos mensais continuaram como um relógio, silenciosos, ressentidos, consistentes. A visita do meu pai veio 6 meses depois. Ele apareceu no meu quartel, passou pela recepção dizendo que tinha documentos para entregar. Eu fui até o saguão. Ele parecia acabado, barbeado de qualquer jeito, cansado, envelhecido 5 anos em 6 meses. Precisamos conversar. Não, não precisamos. 5 minutos, por favor. Eu olhei o relógio, 2 minutos. Ele ficou em pé e disse que os pagamentos estavam matando eles financeiramente, pediu para renegociar, estender o prazo. Não. Você está destruindo tudo por um comentário. Um comentário que me mostrou quem você é, quem você sempre foi. Você não pediu desculpas. Você me deserdou, disse que eu e meus filhos estávamos mortos para você, disse para nunca mais entrar em contato. Lembra? Você escolheu isso. Estávamos com raiva, as pessoas dizem coisas quando estão com raiva. E eu levei você ao pé da letra. Você disse que tínhamos acabado. Acabamos, exceto pelo dinheiro que você me deve. O rosto dele endureceu. Quando terminarmos de pagar, você nunca mais vai ouvir falar de nós. Ótimo, é exatamente isso que eu quero. Você vai se arrepender quando a gente se for, vai se arrepender de não fazer as pazes. Seus 2 minutos acabaram, saia ou eu chamo a segurança. Ele foi embora. Aquela foi a última vez que o vi. Os pagamentos continuaram. O mês 12 chegou. O último pagamento de 5 mil, pontual. Liguei para o Spencer e pedi que enviasse um reconhecimento formal de quitação da dívida, carta registrada confirmando que todas as obrigações estavam cumpridas e que nenhum contato adicional era necessário ou desejado. O aviso de recebimento voltou 3 dias depois. Eles tinham recebido. Fim. A visita de súplica veio 8 meses depois, bem no meio do plano de pagamento. Eu estava na garagem organizando ferramentas quando a cara saiu, parecendo desconfortável. Sua mãe e sua irmã estão aqui. Eu não parei o que estava fazendo. Diga para irem embora. Eu disse. Elas estão chorando, pedindo para falar com você por 5 minutos. Eu larguei a chave inglesa, limpei as mãos em um pano e entrei. Minha mãe e a Nathalie estavam na sala, parecendo péssimas. A maquiagem da minha mãe estava borrada, os olhos da Nathalie vermelhos e inchados, cabelo desgrenhado, roupas amassadas, como se estivessem sentadas no carro criando coragem para bater. As duas começaram a falar ao mesmo tempo quando me viram. Levantei uma mão. Vocês têm 3 minutos. O relógio está correndo. Minha mãe começou. As palavras saíram rápidas e desesperadas.
Disse que os pagamentos estavam destruindo elas financeiramente, que não conseguiam mais pagar coisas básicas, que tinha cancelado o serviço de entrega de remédios e estava racionando comprimidos, que a pressão do meu pai estava nas alturas por causa do estresse, que tinham parado de sair para comer, cancelado planos de viagem, que a Nathalie mal estava conseguindo alimentar os filhos. Somos família, Troy, por favor, cometemos erros, mas estamos nos afogando, não pode mostrar um pouco de compaixão? Eu me encostei no batente da porta, braços cruzados, rosto neutro. Compaixão como a compaixão que você mostrou aos meus filhos quando disse que eles não eram bons o suficiente para sentar à mesa? Desse tipo? Minha mãe se encolheu. Ah. Nathalie entrou na conversa, começou a chorar mais forte, disse que estava arrependida, que tinha sido defensiva e assustada, que nunca quis machucar ninguém, que perder a mim e o apoio financeiro a fez perceber o quanto tinha me dado como garantido, que arrumou um emprego, que estava trabalhando 40 horas por semana pela primeira vez na vida, que estava tentando, que os filhos estavam perguntando por que o tio Troy não os amava mais. Por favor, Troy, estou implorando, só reduz os pagamentos, nos dá mais tempo, alguma coisa, qualquer coisa, eu assino o que você quiser, peço desculpas do jeito que você quiser, só ajuda a gente. Eu olhei o relógio. Não disse nada. Deixei o silêncio se esticar. Onde está o pai, já que isso é uma festa de súplica? O rosto da minha mãe se apertou. Ele se recusou a vir. Implorar para você seria humilhante, né? Pelo menos ele é consistente. Eu olhei para as duas. Vocês têm 90 segundos restantes. Minha mãe entrou em pânico, falando mais rápido, a voz ficando mais aguda e desesperada. Disse que não concordava com meu pai, que queria o filho de volta, que tinha sido uma péssima mãe, mas queria consertar, que sentia minha falta, que sentia a falta das crianças, que estava disposta a pedir desculpas publicamente se fosse preciso, que diria a todos que estava errada, que daria um jeito de fazer certo. A Nathalie assentia freneticamente, concordando com tudo, prometendo que tinha mudado, que entendia agora, que tinha sido egoísta a vida toda, que via isso claramente, que faria qualquer coisa para consertar, que me pagaria em dobro se eu só desse tempo, que precisava do irmão. Eu não consigo fazer isso sem você, Troy, nenhum de nós consegue, por favor. Estou literalmente implorando de joelhos se for isso que você precisa. Ela realmente começou a se ajoelhar. Eu levantei a mão. Não. Você só vai se humilhar mais. Esperei elas terminarem, deixei o silêncio ficar por vários segundos longos, observando as duas tremendo, desesperadas, patéticas. Acabaram? Elas assentiram. Ótimo. Aqui está o que vai acontecer. Vocês assinaram um acordo. Estão fazendo os pagamentos. Esse é o único relacionamento que temos. Vocês não podem renegociar porque está difícil. Não podem chorar e implorar quando as consequências aparecem. O pai de vocês está certo em uma coisa. Vocês implorarem para mim é humilhante, mas não para mim, para vocês. O rosto da minha mãe desmoronou. Troy, por favor. O tempo acabou. Saíam da minha casa. Somos família. Não. Somos credor e devedor. Só isso. Agora saiam antes que eu chame a polícia por invasão. A Nathalie tentou uma última vez, a voz quebrando. E as crianças? Você não quer que elas conheçam a avó, a tia? Você não quer que Maya e Luke tenham família? Eu ri de verdade, um riso frio e cortante. Meus filhos sabem. Eles sabem que a avó disse que não eram bons o suficiente. Sabem que a tia passou a vida inteira deles tratando-os como figurantes enquanto os filhos dela tinham tudo. Meus filhos estão melhor sem pessoas tóxicas que só os querem por perto quando convém. Agora saiam. Minha mãe começou a soluçar, um colapso completo. A Nathalie segurou o braço dela e a puxou em direção à porta. Minha mãe continuava olhando para trás, estendendo a mão. A Nathalie também chorava, mas continuou puxando até levá-la para fora, até o carro. Elas ficaram sentadas lá por um minuto antes de ir embora, provavelmente esperando que eu saísse e mudasse de ideia. Eu não saí. A cara veio da cozinha depois que elas foram embora. Você está bem? Estou, sim. Voltei para a garagem, peguei a chave inglesa e continuei organizando as ferramentas como se nada tivesse acontecido, porque para mim nada aconteceu. Eu apenas assisti duas pessoas perceberem as consequências. Não me importo com os sentimentos delas. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.